Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre organização e paisagismo. Nossos convidados, Renata Cardoso Serracchioli, Personal Organizer, e Eric Pichensky, paisagista. Muito obrigado pelas presenças. Renata, o que é um Personal Organizer e quais as principais atribuições desse profissional? Vamos lá, o Personal Organizer é o profissional que trabalha basicamente com organização. E a organização, ela vai desde espaços como rotinas, empresas. A gente trabalha para proporcionar ferramentas e técnicas para que as pessoas tenham uma vida mais organizada no sentido de otimizar seu tempo, encontrar suas coisas, ter um consumo mais consciente. Então é isso que a gente faz. Muito bem. E, por exemplo, organizar uma agenda seria uma espécie de um projeto, de um trabalho do Personal Organizer? Com certeza, porque quando você tem uma agenda organizada, você faz muito mais coisas. Você consegue que o seu dia renda muito mais, que você não perca tempo procurando uma chave, um documento, não sabe que roupa vai pôr, ou a camisa que você quer pôr naquele dia está passando. Então, quando você tem uma agenda organizada, uma vida organizada, o seu tempo ele rende muito mais para você fazer coisas que você gosta e não coisas que você só tem que fazer, sabe? Muito bom. E como é que você resolveu trabalhar nesse segmento? Há quantos anos você trabalha? O que te fez trabalhar nesse lado, né? Então, eu não escolhi trabalhar com organização. Eu falo que a organização ela me escolheu. Eu era uma pessoa extremamente bagunceira. Eu sou publicitária, administradora e trabalhei com isso por 10 anos. Quando eu me tornei mãe, há 7 anos atrás, eu decidi que eu ia me dedicar à minha casa e à minha família. E quando eu me encontrei em casa para manter aquela empresa chamada residência, eu falei, gente, eu sou muito bagunceira, eu não consigo fazer isso. E aí eu fui atrás de cursos de organização para me organizar. Eu fiquei completamente encantada. Eu falei, gente, isso é demais, isso muda a vida das pessoas. Aí eu falei, vou criar um Instagram, que foi o @reorganizer, que eu tive uma ideia de repente, e vou começar a dividir com as pessoas isso, porque é muito bom. E quando eu vi, meu telefone tocou um dia e era uma moça aqui da nossa cidade. Eu gostaria que você organizasse meu closet. Eu falei, oi? Peraí, né? Aí eu falei, por que não? E quando eu vi, eu já estava trabalhando diariamente com isso. Então, eu acredito tanto na organização porque ela mudou a minha vida completamente. Completamente, a minha família, de ter tempo para fazer as minhas coisas. E aí isso se tornou a minha profissão, porque o impacto que eu causo numa casa, numa empresa, numa pessoa, ele é tão grande que isso me deixa completamente realizada. Então foi dessa forma, isso tem 6 anos e pouco, que eu me tornei Personal Organizer. Ótimo, bom, ótimo depoimento, né? Ei, Eric, há quantos anos você trabalha com paisagismo? Você tem uma empresa e quais os principais serviços que você oferece? Bom, Roberto, eu trabalho com paisagismo desde 2009, então são 11 anos que eu trabalho na área, eu sou engenheiro agrônomo, então e desde pequeno eu sempre quis mexer com plantas, eu gostava muito no prédio onde eu morava, então eu ficava com os jardineiros querendo saber, e aí eu fui atrás para saber o caminho que eu ia. Eu tinha 2 caminhos, eu poderia seguir a arquitetura e poderia seguir a engenharia agronômica, que tudo leva ao paisagismo. Mas aí eu fiz agronomia, porque a agronomia a gente sabe a essência da planta, a gente consegue do desenvolvimento à plástica final.
Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com paisagismo. E quais serviços que sua empresa oferece? Por exemplo, em prédios, condomínios, em cidades, jardins de cidades, hortas, plantações? Hoje, nosso foco mesmo é conservação de edifícios, né? A gente trabalha para empresas também, fazendo conservação, plantio, implantação de paisagismo propriamente dito, né? Tipo jardins frontais mesmo. E tal, certo. Jardins frontais, jardins verticais, então assim, tudo ligado ao meio ambiente. A questão de reflorestamento, por exemplo, agora nós estamos fazendo um reflorestamento em umas áreas em Santos. Que legal. Então, é uma área que tem uma abrangência bem grande. Muito bom. Renata, quando você faz um trabalho, por exemplo, numa residência, você envolve todas as pessoas dessa residência, inclusive as moças que trabalham lá, as nossas secretárias do lar, que trabalham, nossas cozinheiras, arrumadeiras. Como é que funciona? Quantos dias você fica numa casa? Vamos pensar assim, você foi contratada para organizar um apartamento, 3 quartos, 150 metros quadrados, uma cozinha boa, tal. Mora um casal de filhos, casal, pai e mãe, e uma moça secretária do lar. Como é que você faz? Você entra numa casa e quantos dias você fica? Como é que funciona o seu trabalho? Bom, existem casas e casas, né? A gente tem casas que as pessoas têm poucas coisas e casas que as pessoas têm muitas coisas. Vamos pensar que a casa das pessoas tem muita coisa. Que é a grande maioria, né? Exatamente. Bom, como eu já tenho uma experiência, quando eu olho um espaço, eu já consigo ter ideia de quanto tempo eu vou ficar naquele local para organizar. E eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que me ajuda a que essa mão de obra seja mais rápida. Eu fico mais no planejamento e eu tenho a minha equipe que fica mais nas dobras, em tirar tudo dos armários, em separar as coisas. E eu envolvo todas as pessoas que fazem parte dessa casa, porque a organização que eu acredito é aquela que vai funcionar para você. Não existe a organização perfeita ou um único tipo de organizar. Cada casa é de um jeito, cada pessoa tem mais um tipo de coisa, tem quem gosta de cozinhar, tem quem não gosta. Então, enfim, tem quem trabalha em casa, quem tem filho pequeno, tem quem tem filho adolescente. É muito personalizado esse trabalho. Mas assim, se for para organizar uma casa inteira, vamos generalizar assim uma média de pelo menos uma semana. Eu vou ficar nessa casa porque são muitos cômodos e eu envolvo todos os funcionários. Eu treino os funcionários da casa para que essas pessoas consigam manter o que eu fiz e eu converso com todos os moradores envolvidos, inclusive crianças, porque as crianças têm total capacidade dentro, né, das suas limitações de entender um processo de organização e eles gostam. Todos nós gostamos de estar num ambiente organizado. Não tem quem não goste. Quem diz, eu me encontro na minha bagunça, isso tudo é fuga, porque todo mundo gosta de abrir o seu armário e encontrar exatamente a peça que você quer. Ou na hora que você vai cozinhar, você sabe exatamente onde está aquele descascador. Então, todo mundo gosta disso. Então, todos os moradores são envolvidos e eu identifico todos os espaços. Então, qualquer pessoa que saiba ler, e se a pessoa me pedir uma identificação para crianças, ela é com imagens, qualquer pessoa consegue encontrar absolutamente tudo. Então, eu envolvo todas as pessoas realmente. E outro detalhe, você também, se a pessoa quiser, você oferece tipo acessórios, cabides, sim, você oferece uma série de facilidades também para ajudar a organizar cestos e tal, é isso? Porque assim, eu sou a favor do suficiente de organizador. Eu não sou aquela pessoa que coloca muitos organizadores numa casa, porque o excesso até de organizador pode te atrapalhar. Mas, por exemplo, uma padronização de cabides, organizadores de gaveta para peças pequenas, colmeias, cestos, por exemplo, maleiros, eu gosto de pôr caixas ou cestos, porque isso tudo facilita. Quando você vai, por exemplo, você tem roupas de frio no maleiro, vamos dar esse exemplo, e você vai pegar, se for uma pilha, você no mínimo tem que subir num banco, você pode derrubar a pilha inteira. Então, se eu colocar uma cesta, você tira aquela cesta, põe em cima da cama, escolhe o que você quer e volta a cesta para o armário. Então, são essas técnicas que facilitam muito a nossa vida. Muito bom, boas dicas. Vamos para o nosso intervalo, logo logo estaremos de volta. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é organização e paisagismo. Nossos convidados, Renata Cardoso Serracchioli, Personal Organizer, e Eric Wischenski, paisagista.
Eric, nas áreas comuns dos edifícios, quais as plantas que são a tendência hoje, as mais utilizadas e de quanto em quanto tempo é necessário fazer uma manutenção? Roberto, geralmente o pessoal está optando muito por um jardim meio que autossustentável, que é um jardim com poucas podas, então um jardim mais árido, com plantas tipo agaves, que é um jardim que você não precisa fazer muitas podas e facilitar uma conservação, né? Por exemplo, se a gente colocar um jardim francês, é um jardim muito topeado, então necessita de uma manutenção a cada 10 dias, exatamente. Desculpa, jardim francês. O que é um jardim francês? É um jardim... Com plantas diferentes? Não, um jardim simétrico, muito simétrico, linhas retas. Então é um jardim que a gente precisa fazer, usa muito puxinho, topiaria. São aquelas plantas que a gente deixa com formas arredondadas. Então esse tipo de jardim, você precisa de uma manutenção mais frequente, cada 10 dias, por exemplo. Um jardim árido, que é um jardim mais com plantas tipo de deserto, cactos, agaves, são jardins que uma vez ao mês você precisa fazer a manutenção. Então, a gente analisa muito o perfil do cliente. Tem gente que fala assim, pô, eu gosto, eu gosto. Tem gente que acha, não, eu quero porque é moda, é tendência. Então, eu quero ter um verde porque... Então, a gente vai nessas diretrizes. Quando a pessoa gosta, a gente faz um jardim mais elaborado, com mais cuidados, a gente consegue colocar flores, que você precisa de rega mais frequente, você precisa de uma adubação maior. Já quando a gente vai para um lado assim, olha, um árido, por exemplo, a gente usa muito para empresa, porque não tem quem cuide, quem conserve. Então a gente fala assim, olha, jardim é para a sua casa. Se for o da sua casa, é um jardim mais que a gente cuida. Se é um jardim, por exemplo, de uma empresa, a gente faz um jardim mais comercial mesmo, de um prédio, por exemplo, um prédio residencial, comercial. Prédio, eu parto para essa área, um jardim mais autossuficiente, que não precisa de muitas intervenções, uma visita geralmente uma vez ao mês, que ele vai manter a característica inicial do que foi projetado. Por exemplo, é importante uma drenagem bem feita no jardim? Com certeza. Se tiver problema de encharcamento, de solo, você perde a planta. Às vezes uma chuva que deu, se ele não faz a drenagem, ele vai ficar com a água empoçada. Essa água, 2 dias empoçada num jardim, ele começa a cozinhar as raízes das plantas todas, perde o airamento e você acaba perdendo o jardim. E hoje, por exemplo, as hortas. Hoje as hortas são umas tendências, é uma tendência, né, para você fazer uma horta, por exemplo, debaixo do prédio, ou, por exemplo, na cobertura. Dá muito trabalho ter uma horta? Não, porque qual a diretriz? Por exemplo, hortas a gente vai colocar geralmente em vasos separados por espécies. Tem espécies que têm uma quantidade maior de rega, outras não. E hoje em dia já tem os vasos que são auto-irrigáveis, que eles têm os reservatórios de água, que a gente abastece uma vez a semana esse reservatório, então porque horta ela consome muita água, então tem que ter um cuidado diário. Com esses vasos que são auto-irrigáveis, eles estão facilitando a conservação, até porque, por exemplo, horta são espécies, né, que tem um ciclo de vida curto, né? Ela vai te durar 3 meses, 4 meses, depois você tem que acabar fazendo uma renovação. Então, a rega tem que ser muito importante para você conseguir manter ele. Muito bom. Renata, com as pessoas com mais tempo em casa, quais foram as necessidades de organização mais solicitadas dos seus clientes, principalmente durante a pandemia, que as pessoas conseguem enxergar mais, né, o quão bagunçado é a sua casa, né? Olha, a pandemia, eu falo que ela foi extremamente benéfica para a organização das pessoas. Porque as pessoas, no nosso dia a dia, de pessoas nós trabalhando fora e tal, a gente fica pouco tempo em casa. Consequentemente, a gente olha menos para a nossa casa. Com a pandemia, todo mundo teve que ir para casa. E as pessoas que comiam fora, enfim, que faziam tudo fora, só vinham para casa para dormir, perceberam que precisavam de um espaço para trabalhar, que precisavam de um espaço para cozinhar.
precisavam de tudo, que o seu armário é uma bagunça, que não encontrava nada na sua casa. E nesse ponto eu tive muita demanda, porque as pessoas queriam, Renata, como que eu faço? As pessoas resolveram organizar as suas casas e as suas vidas. Quantas pessoas passaram a fazer exercício dentro de casa, aprenderam a cozinhar? Eu tenho amigas que, gente, não fritavam um ovo e se descobriram super cozinheiras nessa pandemia. Então, nesse ponto, em casa, as pessoas resolveram se organizar definitivamente. As empresas de organizadores, elas ficaram em falta. Eu ligava nas lojas para pedir, não tinha, porque estava tudo esgotado. Nossa. Uma boa organização começa você doando as roupas velhas, aquilo que você não usa há um determinado tempo. Começa por aí? Começa. Toda organização, ela começa pelo descarte. Porque nós temos excessos, todos temos. E hoje em dia os apartamentos estão cada vez menores e as pessoas estão consumindo e tendo acesso a muito mais coisa. Então, todos têm excesso. Então o meu trabalho começa sempre por um descarte. E normalmente ele é muito bom. Por quê? Porque quando a pessoa começa a ver tudo que ela tem, ela fala, nossa, eu não preciso de tudo isso. Fora rasgado, manchado, bolinha, faltando botão, faltando tudo. Então, ou não serve mais, ou não tem mais a ver com o estilo da pessoa, ou a pessoa se empolgou numa cozinha, por exemplo, e comprou um monte de utensílio que ela não usa. Então, a gente sempre começa por um descarte muito grande, e esse descarte, eu sempre sugiro que a gente direcione a entidades carentes, pessoas que precisam, porque o que não serve para mim, o que não serve para você, pode servir para outra pessoa. Então, eu sempre trabalho nessa consciência de ajudar o próximo com o que não serve mais pra gente. Ótimo. Que as paredes verdes têm feito muitos sucessos aí dentro das residências, nos prédios e tal. Qual a vegetação mais apropriada para essas paredes verdes e se existe alguma forma diferente de ser? Porque eu já vi parede verde em vaso, já vi parede verde em própria vegetação. Queria que você explicasse um pouquinho. Bom, a parede verde é tendência hoje porque com o pouco espaço que a gente tem hoje em dia nos locais, então a gente começou a usar as paredes, a gente não tinha espaço físico horizontal, né? Começou a usar o vertical. O que eu indico muito são as paredes feitas em blocos, né? Porque você consegue, tem uma resistência maior, você consegue ter mais terra para você manter um nutriente para a planta. Quando a gente coloca em vaso, o espaço é um pouco restrito, ele não suporta muita terra, então ele não suporta muito peso. Esse vaso, por exemplo, ele resseca com um certo tempo, 2, 3 anos, ele já começa a ressecar. Então, eu aconselho, geralmente, as paredes são feitas em bloco mesmo, que é um material mais resistente. Bloco, você fala de terra com as plantas? Sim, são blocos pré-moldados, né, de construção civil. Blocos mesmo? Blocos mesmo, e eles são específicos para jardim. Então, esses são os melhores para você poder ter o jardim vertical mesmo. Agora, espécies para a gente poder colocar nesse tipo de jardim vai depender do local. Por exemplo, sombreado, então são plantas de sombra. Então, aí são jiboias, lírio da paz. Jiboia é a campeã. Você faz uma parede vertical com jiboia, você não vai ter um problema sequer. Já você colocar numa área aberta, sol pleno, por exemplo, samambaias são as campeões. Samambaia é o que já voltou há muito tempo e é o que está em tendência mesmo. Aí a gente tem que analisar o local. Por exemplo, se é perto de uma piscina, eu já não posso usar samambaia, eu já tenho que trocar a espécie. Se for, por exemplo, numa varanda. Uma varanda. Pega sombra, pega sol, fechado às vezes aberta. A questão do fechado não tem muito, não dá muito problema, a não ser assim, se é um local que pega a incidência de sol muito forte. Se é um local que vai pegar sol o dia inteiro, essa varanda vai virar uma estufa. Então a gente tem que analisar tudo isso. Então quando a gente chega, eu vou conversar com a pessoa. Tem vidro, você costuma deixar aberto? Porque tem gente que não abre. Então a gente tem que analisar, ver todo o ambiente no geral para mim conseguir indicar a espécie adequada. Aí dá muito trabalho de manutenção? Não, por exemplo, se você pensar num sistema irrigado, automatizado, não te dá... Uma varanda não tem como, né? Não, isso é pensado no início da obra.
Quando você vai fazer a obra, você vai querer um jardim vertical, aí sim, a gente vai puxar um sistema de água, vai colocar recolhimento de água, para que ele seja autossuficiente. Ótimo, muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Construbusiness. O assunto de hoje é organização e paisagismo. Nossos convidados, Renata Cardoso Serracchioli, Personal Organizer, e Eric Gichensky, paisagista. Renata, é possível prestar alguma assessoria online? Sim, eu faço bastante esse trabalho. Para organização pessoal, 100% possível. Aliás, eu consigo fazer assessoria de organização pessoal para qualquer pessoa online, isso é totalmente possível. A organização presencial, o online, ele é possível se a pessoa quiser executar, e aí eu a oriento, isso é possível. Agora, se a pessoa quiser me contratar, não tem outra forma que não seja presencial. Tá, e essa organização normalmente dura, teoricamente, para sempre? Depois que uma pessoa investe na sua contratação, tem todo aquele trabalho, compra todos os potinhos, cabides e tal, como é que faz para ela manter essa organização? Porque não dá para todo mês ou todo ano contratar um organizer para fazer de novo a organização inteira. Como é que faz essa manutenção? Bom, eu tenho todo tipo de cliente. Eu tenho uma pessoa que eu estou na casa dela a cada 2, 3 meses para fazer o que a gente chama de manutenção, que é colocar tudo de novo exatamente como eu deixei. Por quê? Organização não significa que a sua casa vai ficar igual uma loja, mas que você vai ter critérios de organização para encontrar as suas coisas. E uma vez que a gente implanta um critério que funcione para você, por exemplo, quando você chega em casa, carteira, chave do carro, essas coisas, você tiver um lugar específico para colocar, esse lugar às vezes pode ficar mais bagunçado, mas você em 5 minutos consegue reorganizar aquilo, porque a gente colocou um critério de organização que funcione para você. Então, é possível manter para sempre? É possível, mas nós temos ciclos na nossa vida. Então, de tempos em tempos, as nossas prioridades podem mudar, o tipo de roupa que a gente usa pode mudar, a gente pode agora ter um momento de querer cozinhar mais, filho pequeno, home office, eu trabalhava fora, agora eu trabalho dentro. Então, quando a gente muda alguma coisa muito significativa na nossa vida, muitas vezes a gente precisa reorganizar o nosso espaço. Mas, assim, via de regra, mantendo o mesmo estilo, é possível manter, sim. Muito bom. O Eric, como as plantas podem ajudar na qualidade do ar dentro de uma casa e que tipo de plantas podem ser utilizadas nos quartos? Tinha aquele preconceito de planta no quarto, que ela tira o ar. Isso existe ou não existe? Não, isso não existe, porque para você colocar uma quantidade você fala gás carbônico, que é a quantidade de muita planta no quarto, é uma selva que você não vai conseguir entrar no quarto, você não vai ter espaço para entrar. Então, se você ter 3, 4 espécies no quarto, isso não vai influenciar nada. Vai ajudar em si bastante a troca de oxigenação do quarto. Então, são espécies como rafes, jiboia, lírio da paz, são espécies que você consegue plantar, não são espécies grandes, você consegue colocar em cachepôs, em cima de um armário, em cima de uma mesinha lateral, você consegue manter no quarto que dá vida ao ambiente. Você acha que as plantas, por exemplo, pensando numa residência, elas são colocadas lá para enfeitar, para embelezar, ou para a qualidade do ar, que nem... A gente parece que não chega a esse tanto, porque são poucas plantas, né? Sim, propriamente dita, ela vai para embelezar o ambiente. A questão da qualidade do ar, a quantidade que vai estar ali é muito pouca, então ela não vai dar não vai ter essa influência. Mas se cada um tiver um pouquinho... É verdade. Em casa, cada um tiver no total, você consegue melhorar bastante a qualidade de vida. Bom, orquídea, é muito difícil cuidar da orquídea, eu adoro orquídea, eu quero ter em casa. De vez em quando, ela passa 1, 2 meses e ela fica sem nada, que nem a minha até agora. Ela nasce de novo? Nasce, às vezes ela acabou a florada, 3 meses, 6 meses exatamente, mais ou menos, ela já começa a florir novamente. O ideal é você mantendo a questão da rega dela. Uma pedrinha de gelo uma vez por semana, você coloca a pedrinha de gelo lá em cima, porque ele vai derretendo, vai umedecendo a raiz das folhas, que legal. E aí você consegue manter. Muita gente, depois que acaba a florada,
passa para o prédio. A gente pega e depois amarra nos condomínios, então vai mantendo ela florida, depois 6 meses, no máximo 1 ano, ela flore novamente. Muito bom. Renata, armários, dispensas, gavetas, qual a melhor fórmula para organização? Bom, Cabides, tal. não existe uma fórmula que se aplique a todos os cômodos de uma casa. Cada cômodo ele tem as suas peculiaridades. No que a gente for falar agora de roupas, o interessante é que primeira coisa que eu gosto muito que as pessoas façam é padronizar os cabides. Porque quando você abre o seu armário, se você tem todo tipo de cabide, de lavanderia, de todas as cores, madeira, tudo misturado, você pode perceber que as alturas dos cabides são diferentes. Algumas roupas elas são engolidas, você não consegue ver, outras machuca o ombro, às vezes você perde a peça. Então, quando a gente vai fazer uma organização de closet, eu analiso qual é o tipo de cabide que a pessoa precisa, porque até o tamanho de roupa que a pessoa usa, se ela é mais alta, se ela é mais baixa, né? Enfim, isso muda no cabide, existem maiores e menores. Então, eu gosto muito da padronização de cabides para roupa e as gavetas que você tem peças pequenininhas, peça íntima, roupa de academia, que é muito Gravatas, molinha. por exemplo. Gravatas, elas podem ser guardadas penduradas, em colmeias, enroladas, dobradas se não apertar. Existem muitas formas. Cintos, eles podem ser enrolados, podem ser pendurados. A gente tem que analisar o que você tem de espaço disponível e o que você tem de itens para serem guardados ali. Aí eu vou te fornecer a sua fórmula. Em cozinhas, Cozinhas, aproveitando, nós temos 1 minuto só. Cozinha é uma economia, uma organização, principalmente na despensa, com os alimentos guardados? Sim, é uma economia muito grande, principalmente em despensa. Quando você fizer compras, coloque os alimentos que estão antigos na sua despensa para frente, confira as validades e põe os novos atrás. Assim, você vai ter sempre a sua despensa com a quantidade de alimentos que você precisa e sem excessos. É uma economia com certeza. Uma boa lista de compras, ela começa na sua despensa antes de ir ao mercado. Meio minuto, 30 segundos. Plantas para você utilizar numa cobertura aberta. Palmeiras são as principais que você vai colocar. Palmeiras. Elas não caem folhas, então elas têm uma manutenção fácil, rega uma vez por semana. E ficam lindas, né? E ficam lindas. Não dá influência de ventos, de tombamento, nada disso. Muito bom. Olha, eu quero muito agradecer a presença da Renata e do Eric. Quero agradecer a presença, a assistência do nosso telespectador, audiência. E dizer que na próxima semana estarei de volta, se Deus quiser. Grande abraço, até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engeplus Construtora e Incorporadora.